E para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, sou enfermeira dermatológica. Eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de ferida em 3 meses, se tornando referência na sua região. E o que envolve, minha gente, o tratamento de feridas? Para poder a gente já começar, assim, conceitualizando, né? O que envolve o tratamento de feridas? Minha gente, é muita coisa. O que a gente pensa que envolve? A gente pensa que a gente vai lá pegar o paciente. Qual é o maior erro, né, que a gente vê ali quando a gente vai fazer no dia a dia? O que eu fazia muito, o que eu via muito dentro do ambiente hospitalar também, que eu trabalhei 12 anos, né, dentro do ambiente hospitalar. Todas as vezes que eu tinha um paciente com ferida, o que a gente fazia? A gente ia, entrava no paciente, esse paciente tem uma ferida aqui, ele foi um pós-operatório de amputação. Aí a gente vai lá, leva o material para trocar o curativo, abre o curativo do paciente, né, e olha a ferida do paciente. E vai fazendo, ele tá aqui com tecido de granulação, tá um pouquinho sangrante, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um alginato aqui para poder fazer uma hemostasia, e vou lá e faço a limpeza, coloco a cobertura e pronto, né? E a gente tem isso na nossa cabeça, essa consciência de que o tratamento de feridas é isso, né? A gente acha que o tratamento de feridas é isso, a gente vai lá, vai aprender sobre coberturas, e a gente vai lá e vai colocar a cobertura na ferida. Durante muitos anos eu imaginei isso, durante muitos anos eu pensei nisso. E quando a gente fala, né, sobre isso, muita gente fala assim, mas não é isso, né? Não era isso que é o tratamento de feridas. Até hoje, minha gente, até hoje eu tenho tanto profissionais médicos como profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem, que falam exatamente sobre isso, que o tratamento de feridas é somente a gente olhar a cobertura, né? E aí os médicos encaminham para a gente, porque dizem assim, não entendo sobre cobertura. E quando a gente vai discutir com o médico, por exemplo, o exame laboratorial do paciente, ele faz, não, mas isso tem nada a ver, não. Pode continuar fazendo aí o curativo. Como se a gente não pudesse, né, fazer uma análise clínica do paciente também junto. E essa análise clínica, minha gente, é extremamente importante. E a gente tem responsabilidade nisso. É por isso que eu trago aqui para vocês que a enfermeira, ela precisa se apropriar dessa responsabilidade. Minha gente, a enfermeira precisa se apropriar dessa responsabilidade. O tratamento de feridas é da enfermagem, minha gente. O tratamento de feridas é da enfermagem. Qual é o outro profissional da saúde que entende tanto de feridas quanto o enfermeiro? Quando a gente começa lá na faculdade, a ver curativos, né? A gente vê muito assim. O que a Florence disse lá atrás? O que a Florence inventou, né? Lá atrás, lá na guerra, quando ela inventou a enfermagem. Ela inventou a troca de curativo. Ela fazia os curativos da guerra, né? Os soldados lá fazendo com tiro, né? Com tudo, com amputações, né? E aí a Florence ia lá e fazia um curativo. E isso veio enraizado na enfermagem durante longos anos. A enfermagem durante longos anos era isso, era só técnicas, né? E a gente ia lá, fazia uma limpeza, era higiene e técnicas, higiene e técnicas. E hoje a enfermagem está diferente, a gente precisa acompanhar. Inclusive, quando eu fiz faculdade há 15 anos, eu aprendi muito sobre técnicas. A gente tem uma matéria na graduação, que eu acho que existe ainda até hoje, me diga aí se existe, que é semiologia. E na semiologia, a gente vai para a prática no laboratório, que aqui na faculdade que eu fiz tinha um laboratório de enfermagem, e a gente ia para a prática no laboratório aprender as técnicas de enfermagem. Então, a gente aprendia a troca de curativo, né? Aí, como é que faz a limpeza no sentido horário, que é de fora, para depois limpar dentro, porque é do menos contaminado para o mais contaminado, né? Essas técnicas bem que a Florence inventou,
né? Essas técnicas. Não sei nem se Flores se inventou, viu, minha gente? Estou falando, nem me lembro mais dessa parte teórica de quem foi que inventou essas técnicas. Mas isso era uma coisa assim, muito empírica, né? É um negócio muito assim, de cuidado mesmo. A gente foi lá e entendeu que desse jeito era melhor, né? Alguém foi lá, algum estudioso foi lá e entendeu que nesse sentido era melhor. Se a gente não voltar, sabe? Se a gente voltar para cá, enfim. Mas as coisas vão evoluindo. E aí a gente precisa evoluir junto, né? Do mesmo jeito que as feridas antigamente eram feridas bem assim, tranquilas, né? Da gente cicatrizar, eram feridas simples, feridas que não tinham resistência bacteriana, não tinha tantas bactérias assim, né? Ó, eu estava dando aula na pós-graduação esses dias sobre a terapia larval. Aí, na terapia larval, foi lá nessa época da guerra mesmo, se começou a perceber, né, que quando os pacientes, os soldados, ficavam lá com larvas na ferida, por quê? Porque ficavam expostas, aí pousavam as moscas, aí de repente começava a aparecer as larvas na ferida, né? Não era uma coisa, foi colocadas as larvas lá intencionalmente. Aí começou a se perceber que aqueles soldados que ficavam com miíase, né, com aquelas larvas, eles cicatrizavam melhor, cicatrizavam mais rápido do que os que não tinham miíase. E aí foi quando alguns médicos mesmo, naquela época das guerras, começaram a colocar intencionalmente. Mas não eram larvas que eram produzidas em laboratório como é hoje em dia. Então, naquela época, pegava a larva mesmo do ambiente e colocava intencionalmente ali na ferida, porque se achava que cicatrizava mais rápido. E aí, claro, né, que acontecia de alguns pacientes não cicatrizar. Só que o que foi que aconteceu? Descobriram os antibióticos, né? Aí, depois que descobriram os antibióticos, a terapia larval vem antes dos antibióticos. E aí, quando descobriram os antibióticos, pronto, não precisa mais de terapia larval, não precisa mais as larvas ficarem lá fagocitando as bactérias e os tecidos mortos, fazendo sua ação antimicrobiana, porque agora eu tenho um antibiótico. E aí começou o uso de antibióticos. Aí vocês veem, durante esse longo período, né, longos anos do uso de antibiótico, a gente começa a fazer o quê? Começa a criar resistência no local, né, bacteriana. As bactérias, elas começam a ficar resistentes aos antibióticos, começam a se mutar, né, e a se proliferar de maneira diferente. E hoje a gente tem feridas muito mais complexas e de difícil cicatrização do que antigamente. Então, a gente também precisa, enquanto enfermeiras, acompanhar esse processo. O que é que eu trago aqui para vocês? Antes a gente via a ferida como troca de curativo e hoje não é mais suficiente. As trocas de curativos não são mais suficientes. O que precisa, Lavínia, para poder a gente tratar feridas, realmente ter resolução, né, no caso, devolver a vida do paciente, o que vai precisar? A gente vai precisar entender o paciente, minha gente. A gente vai precisar entender o paciente como um todo. Como é que a gente não se apropria dessa responsabilidade? E por que eu estou falando isso? Da gente se apropriar dessa responsabilidade. Porque sabe o que acontece muito? A gente pegar o paciente, começar a trocar curativos, não fazer tratamento de feridas, mas trocar curativos, e quando chega num ponto que faz estagnação, né? Ai, meu Deus, agora eu não sei mais o que fazer, né? O paciente está desse jeito, estagnou, está com uma infecção maior, e agora tudo que eu estou colocando na ferida, nada funciona, não vai adiantar. Então, agora eu não tenho mais o que fazer, porque eu sou enfermeira, né? Eu não tenho mais o que fazer, eu vou encaminhar para o médico, que é o médico que vai resolver agora. Claro que existem muitos casos em que a gente precisa encaminhar o paciente para o médico, principalmente para o uso de antibióticos, mas a gente não vai largar o paciente. A gente vai fazer tratamento multidisciplinar, tá? Multidisciplinar. É justamente isso. Eu falo de se apropriar, né, dessa responsabilidade, é que a gente precisa entender o que está acontecendo com o paciente, senão a gente não vai conseguir ter resultado, tá? Por exemplo, tá? Eu tenho um paciente
que há pouco tempo eu descobri que ele está com insuficiência renal. Esse paciente, se eu não tivesse me apropriado da responsabilidade de estar trabalhando com ele, de estar atendendo ele, de estar tratando a ferida dele, de tratando ele enquanto portador de uma ferida crônica de 19 anos de lesão aberta, se eu não tivesse assumido essa responsabilidade, eu não ia saber nunca que esse paciente estava com insuficiência renal. Por quê? O que eu fiz para assumir essa responsabilidade? Eu simplesmente troquei curativo? Não troquei curativo. Eu solicitei exame laboratorial. Esse paciente fez exame laboratorial. Eu solicitei algumas outras coisas a mais para esse paciente. E aí, eu tive que entender, exato, Mari, não apenas a lesão, o paciente também. Então, quando eu assumi a responsabilidade que eu digo, por exemplo, a gente, enquanto enfermeira, faz assim, ai meu Deus, esse paciente deve estar com alguma coisa que não está conseguindo cicatrizar essa ferida. Eu vou encaminhar para o médico, que aí o médico solicita os exames e avalia. Aí a gente não está mais, né, entrando na nossa responsabilidade também. A gente está transferindo essa responsabilidade para outro profissional. Solicite os exames, que você pode solicitar os exames, está lá na resolução 567 de 2018 e em outras resoluções também. E a gente pode solicitar, sim, exames laboratoriais, de acordo com o protocolo institucional. E aí, se você tem a oportunidade, como eu tenho, como muitas das minhas trilheiras têm, de ter a própria empresa e de atender os pacientes, tanto em domicílio como em clínicas, você é dona da sua própria empresa, você faz os protocolos da sua instituição, né? Então, você pode, sim, solicitar os exames laboratoriais do paciente. Então, quando você solicita, ai meu Deus, Lavínia, eu não solicito porque eu não sei o que fazer com os exames laboratoriais do paciente. Eu vou solicitar os exames, mas eu não sei o que fazer. Depois que o exame chegar, como é que eu vou saber que eu não sei interpretar os exames? Aí é que tá. Aí a gente não se apropria da nossa responsabilidade, por quê? Porque tem insegurança, na hora que vai solicitar os exames, não sabe quais são os exames que tem que solicitar. Na hora que vai ler os exames laboratoriais, não sabe analisar os exames, né? E essa insegurança, minha gente, a insegurança, o medo da gente estar, ai meu Deus, será que eu vou dar conta, né, de fazer tudo isso com o paciente? E esse medo nos traz, essa insegurança nos leva a esse medo e nos leva a uma falta de atenção e atendimento adequado para o paciente. E isso acontece por quê? Porque você não se capacita. Porque está faltando capacitação. Quanto mais você aprende, mais segurança você vai ter. Quanto mais você estuda e aprende, você vai ter mais segurança no paciente. Não adianta. Não adianta, por exemplo, vocês estarem no meu direct me perguntando com a foto da ferida, me perguntando o que colocar na ferida. Vocês vão ficar dependentes o tempo inteiro. Sejam independentes, né? Se capacitem, estudem.